Olá, meu nome é Elaine e bem-vindo a mais um dos vídeos do canal Memorização Lúdica. O assunto de hoje é enfiteuse e a sua relação com terrenos de marinha. Hoje vamos descobrir qual é a relação existente entre romanos, castelos medievais, um instituto jurídico de nome muito estranho e a sua casa na praia. Ficou curioso? Então fique comigo até o final e você vai descobrir o porquê de algumas cobranças que incidem sobre aqueles que moram muito perto da costa e informações muito estratégicas para aqueles que pretendem ter uma casa na praia, que podem fazer com que você economize dinheiro. Enfiteuse é direito real sobre coisa alheia. Explicando de uma forma bem singela, é basicamente dizer que alguém tem o direito de fazer algo com a coisa de outra pessoa. Foi criado pelos romanos e foi muito usado na era pretoriana para regular os bens da igreja. Qual era a ideia? A ideia era dar produtividade àquelas terras que estavam paradas, que não estavam sendo utilizadas. Então o que acontecia? Os proprietários dessas vastas terras permitiam que outras pessoas trabalhassem nelas, lavrassem a terra tornando produtiva e em troca desse uso pagavam a prestação anual ao proprietário. Também foi usado muito na Idade Média, nas terras feudais, os senhores feudais. Então nós tínhamos lá o castelo do senhor feudal, da nobreza, e os servos que trabalhavam as terras dele. E aí eles pagavam também essa prestação anual ao senhor feudal. Inclusive, essa era uma das principais fontes de riqueza dos nobres, já que os nobres não trabalhavam. Minha nossa, e isso acontecia aqui no Brasil? Sim, com algumas adaptações, mas sim. Inclusive, o Código Civil de 1916 tem uma parte que regula justamente a utilização das enfiteuses, o emprego das enfiteuses. O Código Civil de 2002 proibiu a criação de novas enfiteuses. Sim, você ouviu bem, o Código Civil de 2002, basicamente ontem, proibiu a instituição de novas enfiteuses. As que ainda existem, sim, você também ouviu bem, as que ainda existem são reguladas pelo Código Civil de 1916. Tá, e o que isso tem a ver comigo e como funciona isso daí? Vamos chegar lá. Ok, mas e como funciona isso na prática, já que você está dizendo que ainda existem? Bom, na prática funciona assim. Você tem a figura do senhorio, que detém o domínio limitado do bem, do terreno, e você tem o enfiteuta ou foreiro, que detém o domínio útil sobre o bem. Domínio útil quer dizer que ele tem praticamente todos os poderes da propriedade, então ele pode usar, fruir, dispor, pode plantar, pode construir, inclusive pode alienar esse seu direito sobre o domínio útil para terceiros. Ué, então você está me dizendo que o foreiro ou enfiteuta pode fazer tudo como se fosse dono, praticamente. E que vantagem tem o senhorio, que é realmente o proprietário dessa terra? Bom, a vantagem que ele tem simplesmente consiste em duas coisinhas. A primeira é o recebimento da taxa anual. Lembra-se que eu falei para vocês que terceiros podiam trabalhar a terra mediante pagamento de prestação anual? Pois então, isso se mantém. Temos a taxa anual que é paga ao proprietário, ao senhorio dessa terra. De quanto é esse valor? Hoje em dia, normalmente a jurisprudência tem adotado o critério de cerca de 0,6% do valor do bem para pagar essa taxa anual. E o que mais? Você falou que eram duas coisas. Bom, quando o foreiro quer alienar esse seu direito, ou seja, vender esse direito, passar esse seu direito para outra pessoa, o senhorio tem a preferência. Então ele vai lá, o senhorio baixa lá, e aí, eu quero vender, você quer comprar? Para consolidar a propriedade para você de novo, inteira? Ah, não quero. Ok, ele tem a preferência. E o que acontece se ele não exercer essa preferência, ou seja, ele não quiser comprar de volta esses direitos, vamos dizer assim? Acontece quando você for passar para outra pessoa, existe uma cobrança chamada laudêmio. Laudêmio. E essa cobrança ocorre
toda vez que essa propriedade, que esse direito é transmitido para outro, seja por ato inter vivos, como uma compra e venda, seja por ato de herança, por exemplo, por causa morte, ok? Esse é o valor. E qual é o valor do laudêmio? E qual é o valor desse laudêmio que tem que ser pago toda vez que eu transfiro esse direito de domínio, sobre domínio útil para alguém? O valor é livre, gente. Só que normalmente na prática se verifica a cobrança de cerca de 5% sobre a nua propriedade. Não é sobre o imóvel todo, é sobre a nua propriedade. Antes era sobre o valor do imóvel inteiro, da propriedade toda, ou seja, era um valor muito mais alto. Com o Código Civil de 2002, essa base de cálculo do laudêmio foi alterada para abranger apenas a nua propriedade, o que causou uma bela de uma redução, ok? Legal! E aí? Para aqueles que são operadores do direito ou futuros operadores do direito, já deixo um aviso, percebam que eu estou falando o tempo todo de domínio, em nenhum momento eu estou falando de posse, o assunto aqui não é posse, apenas domínio. O no proprietário, o senhorio, detém o domínio limitado, enquanto que o enfiteuta ou foreiro detém o domínio útil. Não estamos falando de posse. Ok, Elaine, tudo é muito interessante, você falou, legal, mas e o que isso tudo tem a ver com a minha pessoa? Eu moro no litoral ou eu quero comprar uma casa na praia, realizar meu sonho, ficar lá de perninha para cima na areia, tomando a minha cervejinha, vendo o mar. Bom, tem muita coisa a ver com você. Veja só. Como eu disse, as enfiteuses estão diminuindo cada vez mais e a ideia é que não sejam mais utilizadas. Tanto a ideia é que não sejam mais utilizadas, como eu já falei, o Código Civil de 2002 proibiu a instituição de novas enfiteuses. Até aí, tudo bem. Mas onde que nós vemos ainda muito o uso dessas enfiteuses? Em terrenos de marinha. Tá, mas o que são terrenos de marinha? Terrenos de marinha são propriedades da União Federal. E onde estão esses terrenos de marinha? Terreno de marinha é o seguinte. Estão vendo a figura que está aparecendo aqui agora? Pois então, existe uma linha imaginária da média das marés e a partir desse ponto você vai contar 33 metros para dentro do continente. Essa faixa rosa que está na ilustração que vocês estão vendo na tela. Todos os imóveis que estão situados nessa faixa rosa estão localizados nos chamados terrenos de marinha e, portanto, estão sujeitos ao regime da enfiteuse. A eles, tudo que eu falei até agora é aplicado. Aí você vai falar assim, nossa, mas é só uma faixinha, quase ninguém, então. É mesmo, quase ninguém. Só cerca de 500 mil imóveis estão localizados em terrenos de marinha. Quase ninguém, é pouquinha gente, não é mesmo? Isso conforme os dados da Secretaria do Patrimônio Nacional da União. Percebem a importância do instituto que está quase extinto, mas que não está extinto. Ainda tem muito pano para manga. Nem preciso dizer para vocês que essas cobranças todas causam muita polêmica. As pessoas reclamam. Inclusive aqui vai um esclarecimento importante. Essas cobranças da taxa anual e do laudêmio não têm natureza tributária. Então aquilo que você escuta muitas pessoas reclamarem, poxa, mas é por que eu tenho que pagar laudêmio? Eu tenho que pagar esse laudêmio aqui, já tenho que pagar imposto de TBI, já tenho que pagar IPTU, porque tem que pagar esse laudêmio, mais impostos. Então, laudêmio e a taxa anual não tem nada a ver com imposto, não tem natureza tributária. Essas cobranças são decorrentes do regime de enfiteuse por estar o imóvel situado em terreno de marinha. Então, se não quer mais pagar laudêmio e taxa anual, você simplesmente tem que pegar um imóvel que não esteja situado nesse terreno de marinha, ou seja, um pouquinho mais para dentro do continente, um pouquinho mais distante da costa, ok? E da onde que veio essa medida que estabeleceram de terrenos de marinha? Da onde que tiraram o número cabalístico de 33 metros para dentro do continente? Bom, essa medida teve origem na Carta Náutica de 1831.
E qual que era a ideia de se estabelecer essa linha, essa zona de terreno de marinha? A ideia era principalmente uma questão de defesa nacional, porque tinha que ter uma passagem para as tropas caso precisassem fazer uma defesa do território nacional. Então, para poder garantir essa passagem das tropas, ficou estabelecido que essa área estratégica de acesso ao litoral seria considerado terrenos de marinha, ou seja, pertencentes na época ao Império e agora à União, ok? Quais são as principais controvérsias a respeito dessas cobranças que as pessoas reclamam? Tem muitos argumentos que tentam entrar juridicamente para não que essas cobranças não sejam mais exigidas dos moradores, desses foreiros. E quais são os principais argumentos que são utilizados? Bom, como eu mencionei para vocês, essa medida da linha média das marés e os 33 metros para dentro do continente, tido como terreno de marinha, foi obtido da Carta Náutica de 1831. Só que essa medida, ou seja, a área que era considerado terreno de marinha na época de 1831, as pessoas que defendem, que fazem esses estudos hoje em dia, dizem que não existe mais. Essa área já está coberta pelo mar. Houve um avanço do oceano, um avanço do mar, das águas. Então essa faixa que era antes terrenos de marinha na época do Império não existe mais hoje em dia. Portanto, ela teria que ser refeita ou teria que ser desfeita, enfim. Então essa cobrança não deveria mais ser feita. Outro argumento que usam também com frequência é uma falta de transparência no cálculo dessa taxa, no cálculo do laudêmio. Mais um argumento que eu apresento aqui para vocês, que é utilizado para aqueles que não querem mais pagar essa taxa, mas que ainda não foi apreciado judicialmente, ainda não temos uma posição a respeito disso, é acerca de uma suposta inconstitucionalidade dessas cobranças. Por que inconstitucionalidade? Bom, o artigo 49 do ADCT, parágrafo 3º, diz que terrenos de marinha são um território de defesa nacional, são áreas estratégicas para a defesa nacional. E que quem tem que definir isso em regulamento, do que consiste exatamente, de como vai ser utilizado, seria o Conselho de Defesa Nacional. Essa é uma competência que é atribuída ao Conselho de Defesa Nacional, conforme o artigo 91 da Constituição Federal. Só que até hoje não tem esse regulamento. Então ainda está muito aberto. Com base nisso, eu estou explicando aqui de uma forma muito simplista, né? Alegam a inconstitucionalidade dessas cobranças. Não sabemos ainda o que vai dar isso tudo, mas eu acho interessante vocês saberem. Bom, eu também disse para vocês que essas informações seriam muito úteis para aqueles que pretendem ter um imóvel na praia. E aqui vai especificamente o porquê essas informações todas são úteis, para fazer economizar dinheiro. Então, se você não quiser se submeter a esse tipo de regime de enfiteuse perante a União, basta você comprar um imóvel que não esteja localizado em terreno de marinha, ou seja, que não esteja localizado nessa faixa de 33 metros entre a linha média das marés e o interior do continente, para que você não tenha que pagar essas cobranças também, ok? Então, um pouquinho mais longe da praia, mas você se livra de cobranças adicionais. Como vocês podem perceber, enfiteuse é um instituto muito antigo, que está com uso cada vez menor, mas que ainda rende muito pano para manga. E aí, essas informações todas foram úteis para vocês? Então deixem o seu like e se inscrevam no canal para receberem mais conteúdo. Compartilhem com aqueles que vocês acham que as informações possam ser relevantes, tanto para entender o porquê eles têm que pagar o tal do laudêmio, quanto para aqueles que pretendem uma casa na praia, para saberem que quanto mais perto do litoral, maiores as chances de terem que bancar com contas adicionais. Vejo vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau!